O devocional de hoje, dia 12, agindo com sabedoria. Então, Abigail apressou-se, tomou 200 pães, 2 odres de vinho, 5 ovelhas preparadas, 5 medidas de grãos tostados, 100 cachos de passas e 200 bolos de figos. E os carregou sobre jumentos. 1 Samuel 25:18. Um pensador uma vez disse: a melhor resposta para qualquer pergunta é o silêncio. Isso faz sentido na maioria das vezes que precisamos nos posicionar rapidamente. As melhores respostas não vêm por impulso. Há momentos em que o silêncio fala mais alto do que o grito, e a calma resolve o que a força destruiria. A sabedoria tanto pode vir revestida de coragem quanto de humildade, mas sempre tem o mesmo coração, o de quem age guiado por Deus e não pelas emoções. Abigail entendeu isso. Quando soube que seu marido Nabal havia provocado Davi, um rei que facilmente poderia dizimar toda a sua casa, ela não reagiu com desespero. Não entrou no jogo da raiva, nem esperou que a tragédia acontecesse. Ela se levantou com sabedoria. Foi rápida, mas não precipitada. Foi firme, mas humilde. E com palavras certas e atitudes cheias de graça, desviou uma guerra que estava prestes a começar. Essa é uma das faces mais belas da sabedoria. A capacidade de discernir quando falar, quando calar e quando agir. Abigail não era forte para lutar, mas era sábia por escolher o jeito certo de lutar. Quantas vezes nossas emoções tentam tomar o controle das nossas vidas? Talvez com raiva, orgulho, vingança. Mas a sabedoria nos convida a respirar, a ouvir e a deixar Deus nos mostrar qual é a resposta que traz paz. Talvez hoje você precise agir como Abigail, agir com sabedoria, mesmo que o coração esteja ferido. Porque quando você deixa Deus guiar sua vida, ele transforma o que seria perda em livramento. Senhor, ensina-me a agir com sabedoria em meio às emoções, que as minhas atitudes revelam tua paz e desviem de mim toda a guerra desnecessária. Amém? Me lembrou muito do culto de ontem, né? Oração. Oração nada mais é do que silenciar e falar com Deus. Não agir por impulso. E aqui o nosso devocional nos convida a agir com sabedoria. Agir com sabedoria, ele está querendo dizer assim, fale comigo, mas existem momentos de silenciar. Se vocês leram os devocionais antigos, outros eu gravei os outros, queria subir todos lá, e o devocional do dia 2, ele fala, né, houve 400 anos de silêncio entre o Antigo Testamento e o Novo Testamento. No meio da Bíblia temos 400 anos de silêncio entre o Antigo e o Novo Testamento. Ainda assim, ele não deixou de ser Deus. Mesmo havendo esse silêncio, ele não deixa de agir. Ele continua agindo, ele continua falando. Só que nós temos que ter sabedoria de que em alguns momentos é melhor calar. Se você vê que você vai falar e vai gerar discussões, vai gerar brigas, melhor não falar. É melhor calar. Muitas vezes é melhor a gente ficar quieto, porque isso é maturidade na presença do Senhor. É maturidade estando em Deus. Às vezes é melhor a gente calar, às vezes a gente ficar quietos. Né? Por quê? Porque ele vai trazer o direcionamento. E muitas vezes as respostas de Deus, ela vem no silêncio. Ela vem quando nós aquietamos nosso coração, quando nós aquietamos a nossa mente, quando nós fechamos a nossa boca, quando nós estamos em silêncio. Aí é o momento que Deus fala. E muitas vezes, quando a gente entra em embates, em discussões, as discussões, elas geram conflitos, elas geram intrigas, elas geram briga. Então, muitas vezes é melhor calar, ficar quieto, e aí nesse ficar quieto, você percebe o quê? Que é no silêncio que Deus vem e Deus fala.
E isso nos mostra que nós temos maturidade. Nós não somos mais crianças, adolescentes que falam o que quer, falam o que pensa. Nós precisamos ser pessoas mais maduras. E principalmente ter maturidade na fé, né? Ter maturidade no espírito, na nossa vida cristã, pedindo a Deus, descansando no Senhor, pedindo para que Ele nos dê ali discernimento. Amém, gente? Vamos ler Lucas? Amém, Lucas 1, glória a Deus. do 1 ao 28? Eu leio. Tá, vai lá. Jesus ensina a orar. Jesus estava orando em certo lugar e quando terminou, um dos seus discípulos lhe pediu: Senhor, ensina-nos a orar como também João ensinou os discípulos dele. Então Jesus disse: Quando vocês orarem, digam: Pai, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino e o pão nosso de cada dia dá-nos diariamente. Perdoa-nos os nossos pecados, pois também nós perdoamos a todo o que nos deve, e não nos deixe cair em tentação. A parábola do amigo que incomoda. Ah, Vi, tá indo o barulho do cachorro aí? Não, tá não, Fran. Ah, tá. Jesus disse ainda: Se um de vocês tiver um amigo e for procurá-lo à meia-noite, dizendo: Amigo, me empreste 3 pães, porque outro amigo meu chegou de viagem e eu não tenho nada para lhe oferecer. E se o outro lhe responder lá de dentro: Deixe-me em paz, a porta já está fechada, e eu e os meus filhos já estamos deitados. Não posso me levantar para lhe dar os pães. Digo a vocês que, se ele não se levantar para dar esses pães por ser seu amigo, ele o fará por causa do incômodo e lhe dará tudo de que tiver necessidade. Jesus encoraja a oração. Por isso digo a vocês: peçam e lhes será dado. Busquem e acharão. Batam e a porta será aberta para vocês. Pois todo o que pede, recebe. O que busca, encontra. E a quem bate, a porta será aberta. Quem de vocês, sendo pai, daria uma cobra ao filho que lhe pede um peixe? Ou daria um escorpião ao filho que lhe pede um ovo? Ora, se vocês que são maus sabem dar coisas boas aos seus filhos, quanto mais o Pai Celeste dará o Espírito Santo aos que lhe pedirem. Jesus e Beelzebul. Certo dia, Jesus estava expulsando um demônio que era mudo, e aconteceu que, ao sair o demônio, o mudo passou a falar, e as multidões se admiravam, mas alguns deles diziam: Ele expulsa os demônios pelo poder de Beelzebul, o maioral dos demônios. E outros, tentando, o pediam dele um sinal vindo do céu. Mas Jesus, sabendo o que passava pela mente deles, disse-lhes: Todo reino dividido contra si mesmo ficará deserto, e casa sobre casa cairá. Se também Satanás estiver dividido contra si mesmo, como o seu reino subsistirá? Isto porque vocês dizem que eu expulso os demônios por Beelzebul. E se eu expulso os demônios por Beelzebul, por quem os filhos de vocês os expulsam? Por isso eles mesmos serão os juízes de vocês. Se, porém, eu expulso os demônios pelo dedo de Deus, certamente é chegado o reino de Deus sobre vocês. Quando o valente, bem armado, guarda a sua própria casa, todos os seus bens ficam em segurança. Mas se aparece alguém mais valente do que ele, vence-o e tira-lhe a armadura em que confiava e reparte os seus despojos. Quem não é por mim, é contra mim, e quem comigo não ajunta, espalha. A volta do espírito imundo. Quando o espírito imundo sai de uma pessoa, anda por lugares áridos procurando repouso,
e não o achando, diz: voltarei para minha casa, de onde saí. E voltando, a encontra varrida e arrumada, então vai e leva consigo outros 7 espíritos, piores do que ele, e entrando, habitam ali. E o último estado daquela pessoa se torna pior do que o primeiro. A exclamação de uma mulher. Aconteceu que, ao dizer Jesus essas palavras, uma mulher que estava no meio da multidão disse a ele, erguendo a voz: Bem-aventurado o ventre que concebeu você e os seios que o amamentaram. Jesus, porém, respondeu: Pelo contrário, mais bem-aventurado são os que ouvem a palavra de Deus e a aguardam. Amém. Amém. Ele já começa no nosso culto de ontem, né? Oração. Nós precisamos ser dependentes da oração, né? Jesus estava orando em certo lugar e quando terminou, um dos seus discípulos pediu: Senhor, ensine-nos a orar, como também João ensinou os discípulos dele. Então Jesus disse: quando vocês orarem, diga assim: Pai, santificado seja o teu nome. Né? Olha só, né? A oração. Nós vimos ontem, o pastor Samuel ontem pregou lindamente, os 2 cultos de manhã à noite, né? Sobre o poder da oração, a dependência, de nós sermos dependentes da oração. Né? A oração nada mais nos faz nos relacionar com Deus. Né? É o momento que a gente está ali nos relacionando, conversando com ele, assim como a gente gosta de conversar com os amigos, com os familiares. Né? O momento da oração, eu até coloquei no meu stories do Instagram o que significa oração. Ora, o sem o H quer dizer comunicação, quer dizer falar, e ação, oração. Ação é fazer, é o agir, né? Você colocar a voz para fora, porque senão nada acontece. E aí ele começa, né? Jesus, ele começa a oração, ele não ensina a oração pedindo alguma coisa. Ele começa dizendo: cura nossa imagem, Pai, santificado seja o teu nome, venha o teu reino. O pão nosso de cada dia dá-nos diariamente. Perdoa-nos os nossos pecados, pois também nós perdoamos a todo que nos deve, e não nos deixe cair em tentação. 3 pilares a oração tem, né? Adoração, santificado seja o teu nome. Submissão, venha ao teu reino. Eu sou submissa ao teu reino, venha ao teu reino. E dependência, o pão nosso de cada dia. A oração, ela é o pão nosso de cada dia. É o que nos alimenta diariamente na parte espiritual. Jesus ensina que a oração não é controle, é alinhamento, é alimento. Por isso que nós precisamos estar em oração. E acho que muitos foram à noite ontem, né? Ele falou assim, ele trazendo como referência outras culturas, né? Falando dos judeus, dos muçulmanos, dos budistas, como nós oramos pouco. Como nós oramos pouco. Teve uma hora que eu cutuquei meu marido e falei: ó, o Rosindo, né? O Rosindo é que ora o tempo todo. Eu sou assim também, oro o tempo todo com louvor, no carro, o tempo todo em oração, agradecendo ao Senhor. Vejo uma flor, agradeço o Senhor. Vejo não sei o quê, agradeço o Senhor, louvo o Senhor. É o tempo todo em oração, é isso que nós temos que fazer. E aí ele fala: nós aqui oramos uma vez por dia, algumas culturas oram 3 vezes por dia, outras 5 vezes por dia. Olha os budistas, né? Até ele falou sobre isso, né? Ficam lá adorando a imagem. Né? Por que nós não fazemos isso para o nosso Deus? Né? Então nós precisamos orar mais, pelo menos 3 vezes, o bom seria 5. Hoje volta à escola de oração, né, Fran? Que bom, né? Que bom, porque a gente precisa da oração. Depois ele vem falar sobre a persistência que move o céu, a parábola do amigo importuno. Ele mostra que Deus não se incomoda com a nossa insistência, mas ele nos honra. Jesus, ele diz: peçam, buscam, batam. Isso revela que Deus não é relutante. Peçam que eu te atendo, busquem e achará, batam e a porta vai se abrir. Deus não é relutante, ele quer ser procurado. E a maior promessa, ela vem no final: o Pai dará o Espírito Santo àqueles que pedirem.
Então, quer dizer, quem ainda não é batizado no Espírito Santo, peça ao Senhor, peça o batismo, peça que o Espírito Santo te visite. Por isso que a gente pede todos os dias, Senhor, fica conosco, abre os nossos olhos, abre os nossos ouvidos, abre a nossa mente. Né? Depois ele vem, do 14 em diante, ele vem falar que Jesus e Beelzebu, né? Jesus expulsa um demônio e as pessoas acusam ele de agir pelo mal. Jesus responde: um reino dividido cai. Não dá para servir a dois senhores. Não dá para ser cristão e ficar ouvindo músicas pesadas. Não dá para ser cristão e fazer coisas erradas. Não dá para servir dois senhores. É por isso que Jesus ele vai lá e responde: não dá para ter um reino dividido, porque o reino dividido ele cai. E espiritualmente ele afirma: o que liberta vem de Deus, o que oprime vem do inimigo. E ele diz algo que é poderoso aqui: quem não é comigo é contra mim. Não dá para ser neutro espiritualmente. Ah, eu sou neutro. Não existe isso. Ou você crê em Deus ou não crê. Ou você está com Deus ou não está. Não dá para ficar em cima do muro. Depois ele fala, né? A volta do espírito imundo, né, do 24 ao 26. A libertação sem preenchimento ela é perigosa. Porque se eu for liberto do espírito imundo e eu ficar vazio, vai entrar outro. Quando alguém se livra de um mal, mas não se enche de Deus, o vazio atrai coisas piores. Pode atrair legião. Legião é muitos demônios. Né? E isso é profundamente, não é só espiritual também, não, é terapêutico também. Não basta tirar hábitos destrutivos, é preciso substituí-lo por presença, por verdade, por amor. Quando eu quero tirar uma crença da minha cabeça, eu tenho que substituir por outra. Quando eu quero tirar algo ali que está me atormentando, eu tenho que substituir por outra. Substitua por Deus. Desculpa. Substitua por Deus. A verdadeira bem-aventurança está aqui, quando ele começa aqui no 27, a exclamação da mulher. Né? Uma mulher elogia Maria, mas Jesus corrige: bem-aventurados que ouvem a palavra de Deus e obedecem. Não me elogiem, não me agradeçam, elogiem ao Senhor. Bem-aventurados os que ouvem a palavra de Deus e obedecem. A bênção não está numa pessoa, mas está na obediência do coração. Eu estou aqui nesse devocional e eu senti muita falta do devocional no sábado e domingo. Senti muita. Faltou. Sábado mesmo, para mim, foi um sábado bem conturbado, porque eu não fiz o devocional cedo. E se eu tivesse aqui com vocês, me fez refletir. Só que é bom, por quê? Porque nos faz refletir. Porque o Senhor me deu um tapa na cara e falou para mim assim: por que se estivesse no devocional com as pessoas, você faria e comigo você não fez? Foi exatamente isso que eu ouvi de Deus. E eu falei: tô errada a partir de sábado, porque eu acordei cedo do mesmo jeito. Acordei cedo e comecei a fazer as outras coisas. E eu falei: não, tá certo, eu vou acordar cedo e fazer o devocional, porque o meu compromisso tem que estar com Deus e não com pessoas. Por isso que foi bom a gente fazer, não fazer de sábado e domingo, até para ver quem consegue ser fiel a Deus e fazer na primeira hora. Não precisa ser 6 horas ou 7 horas, mas acordou, faça o devocional. Tinha uma coisa que eu fazia muito, que era fazer as caminhadas. E eu parei porque eu comecei a perder massa muscular. Mas aí na consulta do médico, ele falou: preciso que você perca um pouco de gordura, 20% de gordura. Já não tem quase nada mais que aqui perto. E eu engordei um pouquinho aí, né? Engordei 3 quilos. E aí, ontem eu fui fazer caminhada. Meu marido falou: até onde você vai? Eu falei: vou até tal lugar. Ele falou: você não vai aguentar? Eu falei: o quê? Eu não vou aguentar? Eu sempre amei caminhar. Foram 9 quilômetros de caminhada. 9 quilômetros, só que o que acontece com a caminhada? O tempo. Eu fiz em 2 horas e meia, né? Porque eu tô sedenta. Então eu falei: não, agora eu vou fazer a caminhada. Já desmarquei meus pacientes de 6 horas, não atendo mais ninguém 18 horas, para fazer caminhada. E hoje, sabe o que eu vou fazer? Já tô de tênis, vou levar a sandália e vou de tênis, porque eu quero subir e descer até o 8º andar, e descer até lá embaixo e subir de novo. Porque já que não dá para fazer a caminhada, eu vou subir e descer os degraus do condomínio, né? Por quê? Porque nós temos que ativar corpo, alma e espírito. Alma, você faz isso na terapia, você faz isso na leitura, leia.
leia mais, leia outros livros. Aqui no devocional a gente está fazendo a parte espiritual. Nós temos que ativar corpo, alma e espírito. Eu sei que a Fran faz academia. Quem não puder fazer academia, vai fazer caminhada, desce escada, sobe escada. Ó, Tânia Antônio, tem a escada da sua casa aí. Desce e sobe por 1 hora. Você vai ver. Eu acordei super cedo hoje, gente. Meu marido foi na padaria há pouco. Ele falou, já levantou? Eu falei, já, tô bem. Lógico, você tá disposta? Ativou o corpo. Ativa o corpo. Então, nós precisamos ativar corpo, alma e espírito. Amém? Vamos para Gênesis? Você quer ler, Tânia? Gênesis 19? Posso ler, Vivi? Vai lá, já ativa aí a tua alma e teu espírito. Gênesis 19. Ló recebe em sua casa os 2 anjos. Ao anoitecer, os 2 anjos chegaram a Sodoma. Ló estava sentado junto ao portão da cidade, quando viu os anjos. Levantou-se e, indo ao encontro deles, prostrou-se com o rosto em terra e lhes disse: Por favor, meus senhores, venham para a casa deste servo de vocês. Poderão passar a noite, lavar os pés, levantar-se de madrugada e seguir o seu caminho. Mas eles responderam: Não passaremos a noite na praça. Ló insistiu tanto que eles foram e entraram na casa dele. Deu-lhes um banquete, fez assar uns pães sem fermento e eles comeram. Mas antes que eles se deitassem, os homens daquela cidade cercaram a casa. Eram os homens de Sodoma, tanto os moços quanto os velhos. Sim, todo o povo de todos os lados. E chamaram Ló e lhe disseram: Onde estão os homens que à noitinha entraram na sua casa? Tragam-os aqui fora para que abusemos deles. Então Ló foi até a porta, fechou-a atrás de si e lhes disse: Meus irmãos, peço-lhes que não cometam essa maldade. Olhem aqui, tenho 2 filhas virgens e vou trazê-las para vocês. Façam com elas o que quiserem, porém não façam nada a estes homens, porque se acham sob a proteção do meu teto. Eles, porém, disseram: Saia daí. E acrescentaram: Ele é estrangeiro, veio morar entre nós e pretende ser juiz em tudo? Vamos fazer com você pior do que com eles. E atiraram-se contra o homem, contra Ló, e se aproximaram para arrombar a porta. Porém, os homens, estendendo a mão, puxaram Ló para dentro e fecharam a porta, e feriram de cegueira os que estavam do lado de fora, desde o menor até o maior, de modo que se cansaram à procura da porta. Então os homens disseram a Ló: Você tem mais alguém dos seus? Genro, filhos, filhas, todos quantos você tem na cidade, faça-os sair daqui, pois vamos destruir este lugar, porque o seu clamor tem aumentado, chegando até a presença do Senhor, e o Senhor nos enviou a destruí-lo. Então Ló saiu e foi falar com os seus genros, os que estavam para casar com as suas filhas, e ele disse: Levantem-se e saiam deste lugar, porque o Senhor vai destruir a cidade. Mas eles pensaram que Ló estava brincando. Ao amanhecer, os anjos apressaram Ló, dizendo: Levanta-se, pegue a sua mulher e as suas 2 filhas que aqui se encontram e saia daqui, para que você não morra quando a cidade for castigada. Como, porém, ele se demorasse, aqueles homens o pegaram pela mão, a ele, a sua mulher e as 2 filhas, sendo-lhe o Senhor misericordioso, e o tiraram, e o puseram fora da cidade. Havendo-os levado para fora, um deles disse: Corra para sair daqui com vida. Não olhe para trás, nem pare em toda a campina. Fuja para o monte, para que você não morra. Mas Ló disse a eles: Assim não, meu senhor. Eis que o teu servo encontrou favor diante dos teus olhos, e engrandeceste a tua misericórdia para comigo, salvando-me a vida. Mas não posso fugir para o monte, pois receio que a destruição vá me alcançar e eu morra. Eis aqui perto uma cidadezinha para a qual eu posso fugir. Ela é bem pequena. Permita que eu fuja para lá. Ela é bem pequena, não é verdade?
e nela poderei salvar a minha vida. O anjo respondeu: Quanto a isso, estou de acordo, para não destruir a cidade de que você acaba de falar. Vá depressa e refugie-se nela, pois nada posso fazer enquanto você não tiver chegado lá. Por isso a cidade recebeu o nome de Zoar, a destruição de Sodoma e Gomorra. O sol estava nascendo sobre a terra, quando Ló entrou em Zoar. Então o Senhor fez chover enxofre e fogo sobre Sodoma e Gomorra. Isso veio da parte do Senhor desde os céus. Ele destruiu aquelas cidades e toda a campina e todos os moradores das cidades e o que nascia na terra. E a mulher de Ló olhou para trás e virou uma estátua de sal. Na manhã seguinte, Abraão se levantou de madrugada e foi para o lugar onde tinha estado na presença do Senhor. Abraão olhou para Sodoma e Gomorra e para toda a terra da campina e viu que da terra subia fumaça, como se fosse a fumaça de uma fornalha. Assim, quando destruiu as cidades da campina, Deus se lembrou de Abraão e tirou Ló do meio da destruição, quando subverteu as cidades em que Ló tinha morado. A origem dos Moabitas e dos Amonitas. Ló partiu de Zoar e habitou no monte, ele e as duas filhas, porque receavam permanecer em Zoar. Ló habitou numa caverna e com ele as duas filhas. Então a primogênita disse à mais moça: Nosso pai está velho, e não há homem na terra que venha unir-se conosco, segundo o costume de toda a terra. Venha, vamos embebedá-lo com vinho. Deitemo-nos com ele e conservemos a descendência de nosso pai. Naquela noite deram de beber vinho a seu pai, e entrando a primogênita se deitou com ele, sem que ele o notasse, nem quando ela se deitou, nem quando se levantou. No dia seguinte, a primogênita disse à mais nova: Ontem à noite deitei-me com meu pai. Vamos embebedá-lo também esta noite. Entre e deite-se com ele, para que preservemos a descendência de nosso pai. De novo, naquela noite deram de beber vinho a seu pai, e entrando a mais nova, se deitou com ele, sem que ele o notasse, nem quando ela se deitou, nem quando se levantou. E assim as duas filhas de Ló ficaram grávidas do próprio pai. A primogênita deu à luz a um filho e lhe deu o nome de Moabe. Este é o pai dos Moabitas, até o dia de hoje. A mais nova também deu à luz um filho e lhe deu o nome de Ben-Ami. Este é o pai dos Amonitas até o dia de hoje. Amém. Amém. Ai, são dois momentos aí que para a gente, né, aqui é conflitante, né? Primeiro, quando o homem oferece as duas filhas para não pegarem Ló, oferece as duas filhas. E depois, aqui no final, as duas filhas que se deitam com o pai, né? A gente dá uma bugada no nosso cérebro aqui, né? Quando a Tânia começou a ler aqui 19, né? Ló recebe em sua casa dois anjos. A gente lê esse ano anterior, Abraão intercede por Sodoma, no 18, né? Que foi ontem. Sodoma ela não foi destruída por um pecado isolado, mas porque o pecado se tornou mal celebrado, mal protegido, né? A cidade havia perdido sensibilidade, limites, honra, respeito. Quando uma sociedade deixa de discernir entre o bem e o mal, ela entra em colapso espiritual. Né? Eu fico imaginando essas coisas que aconteceram, né? Ló, ele é salvo, mas quase ele é preso, que é o que a gente lê aqui, né, nessa passagem que chama atenção, né? Ele ama Deus, mas ele se acostumou com Sodoma. Isso traz para a gente algo que é muito profundo, né? Você pode estar salva, mas ainda emocionalmente presa a ambientes que Deus quer que tirar de você. Né? Eu sempre amei Deus, né? Mas quando eu estava lá na faculdade, dando aula, eu estava totalmente presa ali. Eu vivia muito mais lá do que vivia com Deus, apesar de amar Deus, né? E aí muitas vezes a gente precisa ser liberto daquilo que nos aprisiona. Por isso que a palavra do Senhor fala assim: se teu olho te faz pecar, arranca teus olhos. Se tua língua te faz pecar, arranca tua língua. Corta aquilo que te afasta de mim. É isso que ele fala, né? Mas aí, voltando aqui para Ló, mesmo quando os anjos dizem fujam, Ló demora,
Por quê? Porque apego emocional cria lentidão espiritual. Os anjos deu a ordem para ele fugir, ele demorou para fugir porque ele estava apegado a Sodoma. Às vezes Deus quer nos salvar, mas nosso coração ainda está preso e quer ficar ali, e aí nesse ficar você cai. Né? Então, aí fala da mulher de Ló, né? Ela não virou estátua porque ela olhou porque pertencia àquele lugar. Foge com o teu marido, vai, não olha para trás. Aí você olha para trás, por quê? Porque você está apegada ao que está ficando a cidade. Né? Então, é por isso que ela vira lá estátua de sal, né? O corpo saiu, mas o coração dela ficou lá. O passado que muitas vezes a gente não solta vira prisão. Por isso que a gente tem que nos libertar do passado. Deus não queria apenas tirar Ló de Sodoma, ele queria levar Ló à montanha, um lugar de proteção, um lugar de intimidade, mas Ló negocia. Deixa eu ficar zoar. Quando tentamos negociar com Deus, nós escolhemos versões menores daquilo que Ele planejou para nós, porque nós não conhecemos os planos que Deus tem para nós. E às vezes é difícil soltar e largar tudo. Eu fico lembrando da história da Flor e do Rosino, né? Quando eles largam tudo e vão recomeçar. Né? Então é viver aqui a promessa de Deus. E quando a gente vive a promessa de Deus, nós temos muito mais. Nós recebemos muito mais. Deus não destrói por prazer, Ele nos livra por amor. Mas para ser livre de verdade, é preciso sair sem olhar para trás. Segue em frente, faz escolhas, toma decisões. Quem tenta salvar o passado perde o futuro. Nós temos que olhar para frente e seguir. Eu e meu marido, a gente está... Na verdade, eu estou impulsionando ele aqui para ele mudar algumas coisas dele, né? Porque ele é uma pessoa, mas ele precisa tomar algumas atitudes. Então, e ele já tem feito. A própria caminhada para ele, para mim é fácil a caminhada, porque eu sempre gostei. Eu sempre gostei de caminhar desde menina. Né? Eu vinha de um bairro até o centro aqui, levava mais de hora para chegar, e vinha a pé, gostava de vir a pé. Tinha dinheiro, tinha ônibus, tinha para vir de ônibus, mas não vinha a pé. Então, eu sempre gostei muito de caminhar. E por mim, ontem eu tinha dado mais um pouco para dar 10 quilômetros, mas ele estava extremamente cansado. Né? Então, aí para ele, e ele não quis me deixar, né? Me deixar sozinho, porque era noite já. E aí, apesar que a gente estava na avenida, então, vamos dizer assim, né, que não tem tanto perigo, mas ele não quis, né? Então, aí eu falei, não, então vamos voltar. E voltamos, passamos na minha mãe, tomamos água e seguimos, né? Então, muitas vezes nós temos que mudar as nossas posturas para viver aquilo que Deus tem para nós. Aceitar, né? Viver aquilo que Deus já escreveu. E muitas vezes a gente não sabe o que Deus escreveu para nós. Nós não temos conhecimento, mas larga tudo, desapega. E vai viver o extraordinário de Deus. Vamos para Salmos? Vai lá, Antônio. Salmos 12. Bora. Como é que tá o áudio aí, tá bom? Tá bom. O auxílio contra a falsidade. Salvamos o Senhor, porque já não há quem seja piedoso. Desaparecem os fiéis entre os filhos dos homens. Falam com falsidade uns aos outros. Falam com lábios bajuladores e coração fingido. Que o Senhor corte todos os lábios bajuladores e a língua que fala soberbamente, pois dizem, com a nossa língua prevaleceremos. Os lábios são os nossos que o Senhor sobre nós. Por causa da opressão dos pobres e do gemido dos necessitados, eu me levantarei agora, diz o Senhor, e porém a salvo aquele que anseia por isso. As palavras do Senhor são palavras puras, prata refinada em forno de barro, depurada 7 vezes. Sim, o Senhor tu guardará. Tu nos
livramos desta geração para sempre. Os perversos andam por toda parte, quando aquilo que não presta e exaltado entre os filhos dos homens. Amém. Amém, amém. Auxílio contra a falsidade. Olha que forte isso, né? Auxílio contra a falsidade. Quando as palavras elas ferem, as palavras elas não falam de Deus. Essa é uma verdade, né? Davi, ele começa dizendo: socorro, Senhor, porque já não haja quem seja fiel. Ele já pede: salva-nos, Senhor, salva. Já não haja quem seja piedoso, em outra versão. Ele não está descrevendo apenas um problema social, mas ele está vivendo a solidão espiritual. Ele está rodeado de pessoas que dizem umas coisas e vivem outras. Isso é a pior coisa que existe, gente. E a nossa igreja, não só a nossa igreja, qualquer igreja está cheia. Pessoas que falam uma coisa e vivem outra. Não dá para ser assim. Temos que ser sinceros, temos que ser transparentes. Ele não está descrevendo apenas um problema social, mas ele escreve algo que é um problema espiritual, porque aí está tendo enganação, né? Não dá, é hipocrisia. Isso cansa, adoece, confunde. O Salmo vai denunciar lábios bajuladores, coração duplo, palavras que manipulam. Palavras falsas são de uma forma de violência invisível. Nós temos que ser quem nós somos, verdadeiros. Deus responde: agora me levantarei por causa da opressão dos fracos. Quando pessoas usam palavras para dominar, Deus usa a sua palavra para libertar. Por quê? Porque Deus está acima de todas as coisas. E Davi declara: as palavras do Senhor são palavras puras, prata refinada em forno de barro, depurada 7 vezes. O que significa isso? Isso significa Deus não manipula, Deus não engana, Deus não confunde. A palavra de Deus ela é verdadeira. A palavra de Deus cura e liberta. Cura e liberta. Né? Quando você está cercado de pessoas que mentem, cercado de mentira, a verdade de Deus se torna a sua âncora. Não aceite viver no meio de mentiras, viver no meio de coisas erradas. Mesmo que o mundo esteja distorcido, Deus preserva quem se refugia nele. Né? Por isso que nós temos que buscar no Senhor. Sim, Senhor, tu nos guardarás. Tu nos livrarás dessa geração para sempre. Os perversos andam por toda parte, quando aquilo que não presta é exaltado entre os filhos do homem, mas é Deus que nos guardará. Por isso que nós temos que ser sinceros, verdadeiros. Aconteça o que acontecer, fale a verdade, sempre a verdade. Quando a gente mente, a gente se afasta de Deus. Então, que a gente possa falar a verdade sempre. Amém, gente? Hoje nós temos GC, hein? Hoje o nosso GC volta. Vocês estão me ouvindo? Sim, Vivi. Vamos orar, então. Orar hoje, amanhã a Fran já prepara a oração. Senhor Deus, nós te agradecemos, Pai, te agradecemos por mais esta hora, esse momento que nós estamos com o Senhor, esse momento que o Senhor está nos ensinando, esse momento que nós estamos na leitura da Tua Palavra, esse momento que o Senhor vem trazer clareza para nós, alimento para o nosso dia, que nós possamos viver na oração no dia de hoje, possamos viver na sinceridade, possamos viver em obediência à Tua promessa, porque nós escolhemos estar com o Senhor. Pai, nós queremos te entregar todos os pedidos de oração. Em nome de Jesus, nós te pedimos pela restauração da saúde, pelas portas de emprego. Em nome de Jesus, nós te pedimos por todos os pedidos que estão neste caderno de oração, neste devocional. Por todos os pedidos, nós intercedemos, Pai. O Senhor é grandioso, o Senhor é bondoso, o Senhor é maravilhoso. O Senhor pode fazer infinitamente mais do que pedimos ou do que sonhamos.
Pai, nós te agradecemos pelos pedidos já alcançados, pela saúde já restaurada, pelas portas de empregos. Já hoje a Raquel começa no emprego novo e nós te damos graças por isso, Pai. Nós te damos graças porque o Senhor é bom, Pai. Porque o Senhor sempre está conosco, o Senhor nunca nos abandona. Obrigada, Senhor. Nós te damos graças. Pai, nós declaramos que essa semana será uma semana transbordante, será uma semana de portas abertas, será uma semana de renovo, será uma semana de negócios, será uma semana onde cada filho teu, Pai, verá a tua ação, o teu agir, o teu transbordo. Que seja uma semana de transbordo de saúde, de transbordo de presença, de transbordo da tua presença. Porque quando a tua presença está conosco, nada mais nos importa. Pai, nós consagramos mais uma vez o nosso GC. Hoje à noite nós teremos o primeiro encontro de 2026 e que o Senhor possa levar até aquele lugar pessoas que precisam ser cuidadas, que precisam ser acolhidas pelo Senhor. Pai, aquele lugar é seu, que o Senhor possa trazer pessoas que o Senhor queira que nós possamos cuidar, que o Senhor tem liberdade para agir naquele lugar. Pai, que a multiplicação dos GCs, eles aconteçam a partir daquele lugar. Nós já temos um tempo de maturidade. Pai, eu sonho em ver o GC multiplicado na casa do Mateus. Eu creio que o Mateus tem algo muito bonito para fazer naquele condomínio. Pai, então eu te coloco, Pai, o Mateus e a Samara, que eles sintam tocados, que eles possam fazer o próximo treinamento e no treinamento eles possam sentir o teu chamado para com eles, Pai. Que eles possam abrir a casa deles e através do abrir a casa deles, eles podem levar Jesus naquele condomínio, Pai. Pai, que outros GCs possam ser multiplicados ainda esse ano, na casa do Antônio e da Tânia, na casa do Roberto e da Renata, que eles possam ser multiplicadores da tua palavra onde quer que eles morem. Pai, que o nosso GC ele seja só uma porta aberta para que o Senhor possa agir e levar a tua palavra a mais pessoas, a mais lares, a mais casas. Pai, que a multiplicação ela seja para a tua honra e a tua glória, Pai. Por isso, nós já estamos nos preparando para fazer a primeira multiplicação do nosso GC. E nós já colocamos esse GC nas tuas mãos, que as bênçãos do Senhor, ela venha sobre cada GC que será multiplicado através do nosso. Pai, nós te entregamos o nosso dia, nós te pedimos a tua proteção, nos protege nas nossas casas, nos nossos lares, nos nossos carros, na moto, Pai. Protege o Beto, o Antônio, que são motoristas de moto, Pai. Que o Senhor possa estar ao redor da moto deles, dos lados, na frente, atrás, protege os nossos carros, Pai, todas as pessoas do nosso GC que dirige, que os anjos do Senhor estejam à frente, estejam do lado, estejam atrás, nos guardando, nos livrando. Pai, nós estaremos hoje à noite lá, vamos encerrar nosso dia lá no GC, e lógico, a tua proteção, ela vai conosco até o momento em que nós nos deitarmos na nossa casa. Mas nós te pedimos a tua presença durante todo o nosso dia de hoje, até o momento que nós encerrarmos os nossos dias. A tua presença vale mais, Senhor. Por isso nós te pedimos, fica conosco, nos guarda, nos livra, nos abençoa, em nome de Jesus. Amém? Amém. Semana que vem temos a inauguração do GC da Fran. Amém, Deus abençoe. Segunda-feira que vem, dia 19, a gente tem o envio. E na quarta, a inauguração do GC da Fran, em nome de Jesus. Amém, gente? Bom dia. Deus Tchau, tchau. abençoe, gente.